Bom, pessoal, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia da Maratona da Empregabilidade. Hoje a gente está com a Brenda, também do time de pessoas da Serena, e lembrando que, né, que nos 2 primeiros dias com a Lívia a gente aprendeu a fazer o currículo, a gente aprendeu a como mandar o currículo, aprendemos a lidar com o LinkedIn e também falamos sobre o plano de carreira. E com a Brenda aqui vai ensinar a gente agora como é que a gente vai se comportar nas entrevistas, o que acontece, né, nas entrevistas. Então, Brenda, seja muito bem-vinda. Acho que a Lorena vai falar um pouquinho também, mas muito prazer ter você aqui com a gente. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos ao penúltimo dia do Dias da Empregabilidade. E mais uma vez contamos com uma participação mais que especial. Agora, hoje, será com a Brenda, que irá contribuir bastante. Como eu já mencionei para vocês, é uma costura, né? Um tema vai costurando com o outro e vai agregando mais ainda nessa maratona do Dias da Empregabilidade. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Aproveitem esse dia a mais, né, no Tilhas da Empregabilidade, para poder participar, ligar o microfone, digitar pelo chat. Aproveitem aqui a nossa especialista no assunto. E, mais uma vez, te agradecer, Brenda, pela participação, pelas contribuições. Seja muito bem-vinda. E agora eu vou passar a bola da vez aí para você. Obrigada, teacher, obrigada, Lorena. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou super feliz de estar aqui, é um prazer. E troquei bastante com a Lívia, que estava com vocês nos últimos dias, e ela me contou que é uma turma animada, então eu vou contar com vocês, tá? Que senão vocês vão cansar da minha voz aqui. Mas eu acho que a ideia aqui é a gente, claro, né, trazer um pouco de conceito, né? A gente vai falar bastante aqui sobre entrevistas, sobre, desculpem, sobre dinâmica, mas quero muito que vocês interajam aqui, então eu vou convidar vocês para participarem aqui em alguns momentos, tá? Bom, deixa eu compartilhar a minha tela. Posso compartilhar por aqui, meninas? Pode sim. Claro. Peraí, já a tela, achei. Estão vendo aqui minha tela? Estamos. Boa. Boa, vamos lá, gente. Como que eu faço para passar? Não, é aqui. Estão vendo eu passando a tela? Ou não? Perfeito, estamos. Então tá bom. Queria primeiro me apresentar, né? Eu sou a Brenda, eu trabalho aqui na Serena no time de pessoas, né? Hoje eu lidero a área de People Partners e também de recrutamento e seleção. Então, bem específico, né, com o tema que a gente vai falar hoje. Eu sou muito apaixonada por pessoas, pelo que eu faço, né? Então, eu acabei trilhando a minha carreira, né? Sempre na área de pessoas, mas em alguns ambientes. Trouxe uma curiosidade, né? Que pelo trabalho eu já morei em algumas cidades diferentes, né? Já morei na Paraíba, em João Pessoa, já morei em Minas, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, e agora estou em São Paulo, né? Que é da onde eu sou. E trabalhando aqui na Serena, então eu gosto muito, né, de conhecer lugares diferentes, gosto de conhecer pessoas diferentes, estar com a minha família, com os meus amigos, então eu queria trazer um pouquinho para vocês de quem eu sou, e convidar vocês para se apresentarem também, né, podem dizer aí nome, de onde são, que eu vou ficar super feliz em saber. Pessoal, encorajo, isso, desculpa, Daniel, eu falei, encorajo vocês a falarem, porque nós vamos falar hoje de entrevista, né? Então, Daniel, bola lá, muito prazer, isso mesmo. Meu nome é Daniel, eu moro em Gentil do Ouro, Bahia. Prazer, Daniel.
Boa noite, meu nome é Pamela, moro em Paulino Neves. Paulino Neves. Muito bem, prazer. Boa noite a todos, me chamo Nádia, sou de Paulino Neves, Maranhão. Oh, mais um do Maranhão. Prazer, Nádia. Boa noite a todos, meu nome é Elde, sou de Gentil do Ouro, Bahia. Prazer, Elde. Prazer. Tem mais? Boa noite, meu nome é Geisileia e eu moro em Paulino Neves, Maranhão. Prazer, Gessileia. Todo mundo se conhece ou não? Não. Muito bom. Mais alguém? Boa noite, me chamo Keiciane, sou de Paulino Neves, Maranhão. Prazer. Seja bem-vinda. Podem escrever aqui no chat também, não tem problema. Bom, mais alguém? Ou podemos passar? Bom, vou passar aqui, tá? Mas a gente vai ter mais oportunidades para a gente ir conversando. Gente, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai entender um pouquinho do processo seletivo. Então, o que compõe, né, normalmente o processo seletivo, quais são as etapas, depois como funcionam exatamente as entrevistas e as dinâmicas, né, que é justamente o que é o intuito aqui, né, o foco principal do dia de hoje, e a gente vai praticar, tá? Então, queria começar aqui, né, no que consiste o processo seletivo. Então, quais são as etapas comuns, né? Primeiro, a primeira etapa, né, é a parte de triagem de currículos, né? A Lívia explicou para vocês, né, como que a gente monta o currículo, como que a gente compartilha, como que a gente se inscreve ali nas posições, né? Então, a primeira etapa do processo seletivo é quando o recrutador ou o líder da posição, né, ou seja, quem está do outro lado, do lado da empresa, que vai ter o primeiro contato com vocês. É nesse momento de triagem de currículos, né? Então, hoje, até existem diversas ferramentas, né, que fazem uma pré-triagem de currículos de forma mais inteligente, né, mais autônoma, então, e automatizada também, né? Então, a Lívia deve ter comentado também sobre o LinkedIn, né? O LinkedIn acaba ajudando muito na triagem de currículos, né, nessa etapa, e por isso é tão importante a gente dar atenção ao nosso currículo, né, e como que a gente prepara o nosso perfil para estar aderente às vagas que a gente está aplicando, né? Então, é uma etapa super importante, porque ela é a primeira, né? Então, quando a gente tem uma necessidade de alguma posição, a primeira etapa, de fato, é a triagem, que nada mais é do que ou o filtro, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela traduz bem. O filtro entre os candidatos que se candidatam àquela posição ou uma busca ativa de talentos, né? Então, existem muitas posições que elas não são divulgadas, né? Então, a gente faz uma busca ativa, que a gente fala, né? De currículos, de perfis, de candidatos, né? Então, existem esses dois caminhos, né? Mas os dois levam ao mesmo objetivo, né? Que é selecionar os principais perfis, né? Que a gente chama de topo do funil, para a gente começar, de fato, a encaixar dentro das próximas etapas, né? E aí, em seguida, a gente passa para a dinâmica de grupo, se ela existir, né?
ou direto para as entrevistas, né? A gente vai entrar muito nessas duas etapas, né? Então, não vou me aprofundar aqui nessa tela, mas eu vou deixar para os próximos, né? Depois, pode ser que tenha uma etapa de testes ou de cases, mas aqui também é bem esporádico, né? E muito pontual também. Por exemplo, se alguém está aplicando para uma vaga de dados, eventualmente tem um teste específico para falar, para testar aptidão para uma competência específica, né? Como desenvolvimento de código, de dados, né? Ou dentro do mercado financeiro, por exemplo, tem algumas posições que exigem algumas certificações, né? Estou pegando alguns exemplos assim para explicar para vocês aonde que entra a etapa de testes, tá? Então, ela não necessariamente é obrigatória, diria que na minoria dos casos, né, existem esses testes, são posições muito especialistas, ou, por exemplo, uma posição que exija língua, né, exija inglês, exija alguma outra língua, às vezes tem um teste de idioma, então pode ser uma etapa pontual dentro do processo seletivo. Por fim, é o retorno, né? Então, depois de todas as etapas do processo seletivo, tem o retorno para o candidato, né? Ou um retorno positivo, né? Que a gente sempre espera esse retorno positivo, ou um retorno negativo, né? Que o processo não encaixou ali, né? O candidato com a posição e tudo mais. E aí, aqui, o que eu gostaria de falar, né? Porque muita gente fala, puxa, mas né, eu me candidato para as posições e nada dá certo, eu acho que meu perfil não tá bom. Aqui, gente, é uma coisa muito, às vezes é difícil entender quando a gente está no início de carreira, mas de fato é verdadeiro, né? Os processos seletivos, né? Esse casamento entre a vaga e o candidato, ele é muito real, né? Ele é igual relacionamento mesmo, né? Ele é igual casamento. Tem alguém casado aqui? Ele é igual casamento. Os dois precisam dar certo, né? Esse perfil, esses dois perfis, esses dois ecossistemas, vamos dizer assim. Então, é como com os indivíduos e com as empresas, né? De fato, precisa casar, precisa dar o match, precisa encaixar. Então, não significa, né, um retorno negativo, não significa que o perfil não é bom, que não é competente, muito pelo contrário, tem uma série de fatores que influenciam aqui nesse retorno, tá? Dúvidas até aqui? Deixa eu parar de compartilhar que eu queria ver. Queria voltar para a tela. Se eu compartilho, eu não consigo ver vocês. Tá todo mundo quietinho hoje, é isso? Então. Mas vocês estão me acompanhando, né? Sim, sim. Então tá bom. Dúvidas até aqui? Brenda, e é muito interessante mesmo isso que você falou, porque principalmente quem está em busca do primeiro emprego, né? Às vezes bate aquela ansiedade, nossa, eu preciso, porque preciso colocar para todas as vagas e tudo mais, mas é de ambos os lados, né? Da mesma forma que tem que dar match para quem está ali selecionando, tem que dar match para você também. Então, é interessante você também buscar coisas que você tenha afinidade, né? Então, de repente, essa empresa realmente, ela, os objetivos e metas que ela está propondo condizem com o que eu quero para a minha carreira profissional. Então, você tem que ter também esse seu olhar, né? De ir para um lugar onde você realmente vai se sentir bem. Então, por mais que tenha realmente aquela ansiedade do primeiro emprego, ter isso em mente também. Com certeza. Boa noite, exatamente. gente. Eu cheguei aqui um pouquinho atrasada. Eu queria fazer um comentário referente ao meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi assim que eu formei, né, alguns dias após. E só que antes de ser chamada,
a gente passou por várias etapas, né? Várias dinâmicas em grupo, para ser selecionada. Estava eu e uma prima minha, todos nós passávamos em todas as etapas. Só que essa empresa, ela não queria que tivesse familiares juntos. Só que eu e minha prima fomos tão bem que acabou que contratou as duas. Olha! Na época, aqui na minha cidade, era a empresa que pagava melhor. E aí a gente ficou muito feliz mesmo com isso, porque a gente ficou na dúvida quem que ia ser chamada, né? Só que fomos tão bem em todas as etapas que acabou que chamou as duas. Que bom, Sarina. Olha que coisa boa. E nessa empresa, a gente aprendeu de tudo, né? Eles pagaram cursos para a gente fazer. Foi no Barra Lazer Hotel. Eles pagaram curso para a gente fazer, né? E lá nós éramos polivalentes. Tipo, eu era recepcionista, mas se precisasse para ser camareira, para ser garçonete, entendeu? A gente ia, porque a gente aprendeu todos os cursos. Que legal. Muito bacana, parabéns. E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, assim, eu acho que quando a gente está no início de carreira, né, um primeiro emprego, ou iniciando mesmo, é muito importante essa abertura, né, Sarina? Então, o que você teve, assim, puxa, né, vou ser polivalente, vou aprender de tudo e o que precisar eu vou fazer, porque é assim que a gente vai aprendendo e vai ganhando repertório. Isso. Porque Mas isso aí foi da própria empresa mesmo também, né? Ela treinou todos os funcionários, porque a empresa queria que todos nós fôssemos polivalentes. Na hora de uma necessidade, todos sabiam fazer tudo, né? É isso. Não, muito legal. Mas eu acho que também tem um lado teu, né? De abraçar isso e de estar aberta a isso. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Essas oportunidades que aparecem. Então, muito legal. Muito legal o teu exemplo. Muito bem. Bom, mais alguém quer comentar aqui? Vou voltar a apresentar. Vou parar de olhar vocês um pouquinho, mas estou por aqui. Qualquer coisa, vocês me avisam, hein? Já tem ela. Vamos lá. Voltou? Voltou. Vamos lá, né, gente? Então, aqui eu trouxe um pouco, né, do que os recrutadores observam. Então, aqui acho que são pontos que são muito importantes da gente conversar e trocar, porque quando a gente vai, né, para um processo seletivo, muitas vezes a gente está preocupado, puxa, eu não sei fazer tal coisa, ou nunca tive experiência nessa vaga antes, né? Então, a gente vai muito preocupado com as competências técnicas normalmente. E, na verdade, a grande maioria das posições, o que o recrutador, né, ou a pessoa que está ali recrutando observa são as competências que não são as competências técnicas, né? São as famosas soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais ali de cada um. Então, eu trouxe algumas delas, acho que as principais, né? E aí eu queria que depois, né, ouvir se alguém tem mais alguma aqui para acrescentar nessa lista, mas para a gente poder conversar um pouquinho e dizer, assim, como, né, recrutadora, como uma pessoa que faz isso, né, o que normalmente a gente observa num candidato, né? Então, primeira habilidade é a comunicação, né? Então, poxa, como que aquela pessoa se expressa, né? Se ela fala de forma clara, se ela escuta com atenção, né? Se ela consegue objetivar, né, uma fala, uma resposta, né, trazer de forma concisa e coerente uma resposta. Então, eu acho que a comunicação é um ponto super importante. Tem vários fatores, né, que acabam
implicando aqui na comunicação, né? Às vezes o nervosismo atrapalha um pouco, né? A falta de treino atrapalha um pouco, mas a gente vai falar isso mais para frente, mas eu acho que a prática e o treino ajudam muito aqui nesse ponto também, né? Então, é uma habilidade treinável. Eu acho que essa que é a boa notícia, né? Dá para a gente praticar e dá para a gente treinar a comunicação, né? E é uma coisa super importante e que conta muito, né, na hora da entrevista. O segundo ponto é trabalho em equipe. E aqui não está em ordem, tá, gente, essa lista, mas trabalho em equipe. Então, dentro dos exemplos, né, a gente vai falar das etapas da entrevista, mas dentro ali da entrevista, quando o recrutador faz as perguntas, é importante que nessas respostas, quando a gente vai trazendo ali os exemplos, quando a gente fala sobre nós, é sempre importante a gente conseguir falar sobre colaboração, sobre trabalho em equipe, sobre respeito, porque por mais que o trabalho seja individual, né, seja sozinho, você não precise interagir com outras pessoas, você não vai dividir uma tarefa necessariamente, a gente convive no meio, né, a gente convive em sociedade, então a forma e a empresa é uma organização, né, então a gente conseguir mostrar o trabalho em equipe, o respeito de opiniões, a colaboração, é muito importante, né? O terceiro ponto é a proatividade. Então, o que é a proatividade, né? A gente ter iniciativa, não esperar que alguém peça para a gente agir, não esperar que alguma coisa aconteça antes da gente agir, é de fato a gente, né, conseguir ter uma visão antecipada sobre algo para a gente conseguir propor, né, para conseguir agir. Então, é uma habilidade que é muito observada na entrevista, né? Um outro ponto é a curiosidade, né? Ou habilidade de aprendizagem, aprendizado rápido, ou seja, ter a vontade de aprender, de perguntar, de se desenvolver, né? Então, como que aquela pessoa consegue aprender rápido? Porque justamente, né, esse exemplo, vou puxar o exemplo da Sarina, que a empresa falou que queria funcionários polivalentes, né? O que significa isso? De fato, funcionários que consigam transitar entre funções, né? Ter a habilidade de aprender funções diferentes para conseguir transitar, né? Cada vez mais, assim, acho que os ambientes, o mundo, né, as relações, elas são tão dinâmicas que a gente aprender uma coisa só e só aquilo durante muito tempo não é o suficiente, né? A gente precisa aprender a aprender, né? Então, tem até né, quanto que a gente consegue aprender a desaprender para poder aprender de novo. Então, essa curiosidade e essa vontade de aprender, né, mais do que tudo, é super observada num processo seletivo, né? Um outro ponto é resiliência e responsabilidade, né? Então, o quanto que a gente consegue cumprir o combinado, lidar com pressão, aprender com os erros, né? E, de fato, mais do que aprender com os erros, se responsabilizar pelo que é entregue a nós, né? Então, pelo que é dedicado ao nosso cuidado. Então, acho que é um ponto super relevante, né? Por mais que a gente esteja em início de carreira, é um comportamento que dá para se observar, mesmo em comportamentos, mesmo em situações pessoais, né? Então, é um ponto bem importante
e bem observado também. E, por fim, não menos importante, a atitude positiva, né? Então, ser gentil, educado, passar uma boa energia, né? Tem muito a ver com comunicação, porque a comunicação, inclusive, né, comunicação não verbal, né, que a gente fala. Então, a atitude positiva tem muito a ver com comunicação, como que a gente se porta, né, como que a gente se mostra interessado, né, principalmente numa entrevista ou numa dinâmica online, né, o quanto que a gente consegue transmitir isso, né, através da tela, né, então a atitude positiva também diz muito sobre um candidato, né. E aí, dúvidas até aqui? Falei pra caramba. Dúvidas, pessoal? Acho que não, ó, tá todo mundo Tô colocando sinalizando que aqui não. que não. Olha, então tá bom, hein? Vou seguindo aqui, mas já eu vou puxar aqui vocês. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Puxa, mas o que acontece ao longo da entrevista, né? Como que eu vou mostrar que eu sou proativo, né? No meio de uma entrevista, por exemplo, né? Então, qual que é a estrutura típica de uma entrevista, né? Então, a primeira parte sempre é uma apresentação, né? Então, um recrutador normalmente abre ali falando: oi, tudo bem? Olha, eu sou a Brenda, eu sou da Serena, a gente está com uma posição aqui de, sei lá, de estagiário de RH, e é sobre essa posição que a gente está conversando, né? Obrigada por ter se candidatado à nossa posição. Você me conta um pouquinho sobre você, né? Então, normalmente é assim que começa uma entrevista. Então, a primeira parte é uma apresentação pessoal. E, gente, é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante. E a gente vai falar bastante sobre ela. Eu queria que a gente praticasse essa parte da apresentação, né? Por quê? É nesse momento que você vai fazer a conexão com a pessoa que está te recrutando, que está te entrevistando, né? Então, tem alguns estudos que falam, né, que a conexão, ela acontece nos primeiros segundos ali, né, de conversa. Então, é muito importante que a gente consiga captar ali a pessoa que está entrevistando, né, gerar uma conexão e fazer uma boa apresentação sobre nós, né? Então, aqui, o que é importante, né? Eu acho, assim, que o autoconhecimento, né, o quanto que a gente se conhece, quanto a nossa capacidade de síntese, né? Então, como que a gente consegue pensar na nossa história e, de fato, colocá-la em palavras para um momento de entrevista, né? De forma que a gente consiga não só falar sobre nós, né? E transmitir quem a gente é, mas conseguir encaixar elementos importantes que falam sobre as competências do slide anterior dentro da nossa apresentação, né? Então, como que já na apresentação eu consigo trazer elementos de quem eu sou, né? E que reforcem as competências. Putz, Brenda, mas eu preciso falar de todas as competências? Não, né? Do slide anterior são alguns exemplos. Aqui é importante a gente, de fato, ser verdadeiro, né? Então, a gente ressaltar quais são as competências que, de fato, falam sobre mim, né? Então, isso, assim, como que a gente consegue conectar em momentos da nossa vida e trazer isso para a nossa apresentação pessoal. O ideal é que ela dure não mais do que 5 minutos, né? Porque ainda mais dependendo do tempo da entrevista, justamente para você deixar espaço para fazer perguntas, né? Para o recrutador te fazer perguntas e você também trazer perguntas, né? Então, depois da apresentação, vem uma etapa, né, de perguntas sobre você. Então, o recrutador ele vai fazer perguntas. Olha, me traz um exemplo
né, de um momento que você conseguiu fazer uma entrega importante em grupo, né? Ou me traga algum exemplo de uma situação, pode ser uma situação pessoal, que você viu alguma coisa errada e resolveu fazer diferente, né? Então, são perguntas sobre você que o recrutador vai tentar extrair ali quais são as principais competências que você tem, né? Ele vai perguntar também sobre experiências, sejam as experiências pessoais, acadêmicas ou experiências profissionais de trabalho, né? Então, não importa se for o primeiro emprego, sempre na nossa vida a gente vai ter bons exemplos, né? Então, eu falo isso muito, assim, não importa, gente, pode ser o primeiro emprego. A gente vive uma vida, né? Então, tem muitas experiências que a gente passa ao longo da nossa vida que trazem essas competências que são aplicadas no trabalho. Então, não precisa necessariamente, né, dependendo da posição, ter uma experiência profissional prévia. A gente pode construir uma boa apresentação pessoal, a gente pode trazer boas respostas a perguntas com exemplos que não são profissionais, né? E, por fim, normalmente tem um espaço para dúvidas. E aqui, resgatando uma competência aqui do slide anterior, é super importante fazer perguntas. Super importante. Então, isso mostra o quanto você se preparou para a entrevista, o quanto você leu sobre a empresa e tem curiosidade, né? O quanto você tem interesse. Então, é super importante. Anotem isso, assim, sempre façam pelo menos uma pergunta. Brenda, e agora, deixa eu só até perguntar, né? Me parece, essa questão de fazer pergunta no final, não me parece uma coisa que as pessoas se sentem confortáveis, né? E, teoricamente, né, eu acho que é uma das, além, né, claro, de dar o match, daquela questão, acho que isso também é importante, né, Brenda? Faz a diferença fazer a pergunta, né? Aí volta naquilo que você falou também. E, assim, e que tipo de pergunta? Eu acho que aí é um momento de mostrar o quanto você também se empenhou para conhecer a vaga, para conhecer o trabalho, né? Para conhecer a empresa que você está aplicando, né? Acho que isso é importante também, né? Exato, exatamente. Então, né, sempre é importante, pelo menos, a gente dar uma fuçada ali no site da empresa, claro, né? Então, claro. estou me aplicando para uma vaga na Serena. Vamos entrar ali no site da Serena, dar uma olhada, o que a Serena faz, né? Quais são os locais, né, de atuação, onde a gente tem, né, os parques eólicos, né? E faz uma pergunta, né? Quais são os principais desafios dessa posição? Quais são os principais desafios da empresa, né? Como que é o dia a dia? Como é a interação entre as pessoas, né? Acho que sempre tem alguma pergunta, né? Nem que seja uma curiosidade, às vezes não é uma pergunta, às vezes é uma curiosidade. Puxa, queria entender mais. Brenda, qual que é a tua percepção em termos de relacionamento entre as pessoas? Como que é normalmente? É um ambiente mais colaborativo, né? Como que é? Então, pode ser uma curiosidade, e sempre bem-vindo, né? Perguntas sobre a empresa, porque isso, além de tudo, como você trouxe, teacher, mostra o quanto você se preparou, né? Eu adoro quando o candidato fala, ai, Brenda, eu vi no site de vocês. É isso, né? Eu adoro essa pergunta. Eu falo, yes, né? Isso. Eu falo, a gente contrata para o Instituto também, né? Contratamos para o Instituto. E eu digo, até eu falei isso no primeiro dia que a gente falou sobre currículo, né? Agora de entrevista é o meu outro viés. Eu tenho 2 viés. Primeiro é assim, o currículo, por exemplo, com erro de português. Eu falo, antigamente era mais difícil. Eu tenho dificuldade na língua portuguesa, por exemplo. Eu trabalho muito mais com inglês do que eu trabalho com português. Mas nós temos
inteligência artificial, hoje em dia, como eu disse, na minha época não tinha inteligência artificial, a gente tinha revisor, mas hoje tem a inteligência artificial, quer dizer, inadmissível, esse é um viés. E o segundo é esse também, o candidato vem para a entrevista, ou no instituto a gente tem, né, como se fosse uma carta de intenção, né, então ele já tem uma oportunidade de se demonstrar, mas ou tanto na carta de intenção, ou vai na entrevista, que diz assim, eu não conheço um instituto, ou, né, por exemplo, a gente é centro de educação, aí a pessoa fala, um centro educacional, eu já não, né, por quê? Mas acho que esses exemplos, acho que, assim, se eu estou aplicando por uma vaga, gente, eu entro no site da empresa, eu procuro saber, né, a marca, o visual, né, então isso eu acho que faz uma diferença gigantesca, né? Perfeito, perfeito. A gente vai falar, esse ponto da marca, da empresa, é uma coisa muito característica de dinâmica, por exemplo, né? A gente vai ainda chegar ali na etapa da dinâmica, mas o que eu vejo às vezes, né? Sei lá, às vezes tem uma dinâmica de estágio, por exemplo, e dinâmica de estágio sempre precisa fazer uma apresentação. Aí, por exemplo, a cor da Serena, a cor do instituto, vou usar o instituto, as cores do instituto, né? Azul, amarelo, verde e rosa ali, né? São as cores da janela. Aí, né, os candidatos estão ali na dinâmica e faz uma apresentação roxo com marrom. Tipo, isso me mostra que o candidato nem entrou no site, né? Para ver, para entender como que é a marca, o que ela quer transmitir. Então, é um dado e um ponto que mostra, de fato, assim, a curiosidade, o interesse e quanto aquele candidato se preparou. Então, são detalhes, mas que são muito importantes. Por mais que possam parecer pequenos detalhes, né, mas vai fazer o diferencial. E aí, quando alguém que eu conheço vai participar de alguma seleção, de alguma dinâmica, alguma entrevista, eu sempre pergunto como é que foi, para me contar detalhes, para eu passar para vocês nos trilhas também, né? Então, eu me lembrei agora que teve uma situação em que a própria empresa, ela selecionou os currículos, né? E os currículos que ela selecionou, antes de passar para a fase da entrevista, ela enviou um vídeo para todos os candidatos, e depois eles foram fazer uma entrevista em grupo, online, e aí eles perguntaram quem é que tinha assistido o vídeo que eles haviam mandado. Então, às vezes, não é nem só a pessoa ter a iniciativa de ir lá atrás, de pesquisar mais sobre a empresa dá até um empurrãozinho. Aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente. E tiveram pessoas que não assistiram. Então, já foram ali para a entrevista sem nem menos ter assistido o vídeo que a própria empresa colocou ali, né, como uma sugestão, mas ao mesmo tempo já teve ali outras intenções, né? Então a gente tem que ter mesmo essa atenção, essa curiosidade de procurar mais sobre a empresa, até mesmo no momento que você está lendo o anúncio, só apenas no anúncio vão ter muitas informações que vão te ajudar tanto para fazer o seu currículo, quanto para te preparar para a entrevista também. Perfeito. Ótimos pontos. Ótimos pontos. Obrigada. Gente, alguém já participou aqui de entrevista? Estou curiosa para saber. A Sarina já participou, porque ela contou aqui, né? Ou não? Na verdade, eu não cheguei a participar de entrevista. Eu participei de várias dinâmicas, vários processos. Foi entrevista dinâmica. mesmo, nunca foi feito, não. Muito bom, muito bom. Então, foi tudo dinâmica quando você entrou lá naquele trabalho? Isso. Aí, no meu segundo emprego, que eu estou até hoje, foi através de concurso. Legal. Muito bom. Alguém já participou de entrevista? Ninguém, será? Queria escutar alguma experiência aqui. Ninguém? Ou vocês estão envergonhados? Eles estão envergonhados, Lorena? Então, um pouquinho, viu? Podem colocar que sim ou que não, pelo menos. Bota o joinha. Keisiane não participou Keisiane ainda. não. Temos o Eudi participou já. E aí, Eudi, você não quer contar pra gente como foi? Tá no mudo.
Eu participei eu trabalhei esse ano em uma pizzaria, só que não foi mesmo uma. Tipo, eu acho que não foi uma entrevista, porque o dono só me perguntou qual horário eu poderia trabalhar. Eu trabalhei lá em cerca de uma semana, porque a pizzaria mudou de minha cidade para Irecê. Aí não tinha como eu ficar mais tempo lá. Ah, entendi. Então nem chegou a ser uma entrevista, ele só te fez algumas perguntas. Sim. Entendi. Ô, Pamela, você só entregou o currículo, não chegou na fase da entrevista, é isso? Estou esperando me chamar. Ótimo. Bom que a gente vai praticar aqui, para você já estar pronta na hora que chegar esse momento, hein, Pamela? Sim. Boa. Ó, vamos lá, então. Vou avançar aqui. Ai, gente, toda hora eu me confundo aqui, mas na hora de compartilhar a tela. Pronto. Voltou, né? Sim. Boa. Então, eu já soprei esse slide aqui falando no anterior, mas aqui eu trouxe um pouco, né? Como que a gente pode se preparar? A gente já falou bastante, mas aqui tem um resumão, né? Então, primeiro ponto, né, gente? Vou chover no molhado. Estudar a empresa. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Entra no site da empresa, pesquisa, né? O que aquela empresa faz, né? Onde ela atua, quais são os principais braços ali de atuação, né? Aonde ela está. É sempre legal entrar no LinkedIn. Então, sei que a Lívia falou para vocês do LinkedIn, né? Porque lá a gente também consegue ver quantos funcionários tem, né? A faixa de número de funcionários, então vocês conseguem ter noção da dimensão, né? Em termos de quantidade de funcionários. E, enfim, acho que isso é super importante, né? E mostra, né? Isso mostra tanto no momento da entrevista, o quanto que você conseguiu se preparar, mas também ali na etapa de currículo também é importante, né? Porque dependendo da vaga e dependendo da empresa, você mostra ali as suas fortalezas de formas diferentes, né? Então, se é uma empresa mais séria, às vezes um currículo um pouco mais sóbrio funcione melhor, ou é uma empresa, né, mais moderna, mais dinâmica, aí você pode, né, colocar, né, algum elemento mais moderno no seu currículo também, né, uma cor que fuja ali do azul e do preto, né? Então isso também influencia ali na etapa do currículo, né? Treine a sua apresentação pessoal, né? A gente vai ter um exercício aqui que eu queria muito que todo mundo participasse, mas é super importante, né, gente? Já falei pra caramba aqui dessa etapa. Então, treinar a apresentação pessoal, né? Como essa capacidade da gente fazer uma autorreflexão da nossa história e das nossas experiências de vida, profissionais, acadêmicas, e como que a gente consegue consolidar isso ali numa apresentação, né, de mais ou menos 3 minutos, 4 minutos. Então, treinar isso é super importante, porque não vai dar para você ler ali na hora, né? Você vai contar sobre você, mas treinar, e por isso que treinar é importante, né? Justamente para não ficar uma coisa mecânica, né? Parecendo que você está lendo alguma coisa, que fique fluido, mas ao mesmo tempo você não deixe de trazer os principais pontos sobre você, né? Reflita sobre as suas experiências. Então, puxa, como que eu vou treinar para as perguntas, né? Para responder as perguntas, se eu não sei quais são as perguntas que vão me fazer, né? Então, como que a gente se prepara, gente? A gente reflete sobre as nossas experiências. Então, puxa, né, tive experiência, né, enfim, cuidando de, sei lá, cuidando de criança, por exemplo. Já cuidei de uma criança. Nossa, o quanto de aprendizado e experiência esse ato, né, traz, né, cuidar de uma criança. Então,
como que a gente consegue mostrar isso dentro de uma entrevista, por exemplo, né? Então, todas as experiências, elas são válidas. E aí a gente refletir, ter isso bem fresco na nossa mente, ajuda muito a responder de uma forma que a gente não fique, putz, deixa eu pensar ali no meio da entrevista, né? Então, a gente refletir, ter isso mais fresco na memória, ajuda a dar dinâmica e fluidez ali para a entrevista. E, por último aqui, né, preparar o ambiente. Então, testar a internet, testar a câmera, se for uma entrevista online, né, ou se não, putz, como que eu vou me preparar fisicamente, a minha roupa, a minha locomoção, como que eu vou chegar nesse local, se a entrevista for presencial. Então, a gente, de fato, se preparar para o momento, né? Às vezes a gente sai correndo para chegar num lugar, aí fica nervoso, fica ansioso, aí já na apresentação pessoal a gente está meio afobado, e aí não consegue transmitir o que a gente quer transmitir. Então, a gente, de fato, se preparar é muito importante, porque vai refletir, né? Vai reverberar ali em todas as outras etapas, né? Então, quais são algumas perguntas comuns, né, trazendo um pouco ali para a parte das experiências? Fale sobre você, que é a parte da apresentação, né, que eu já contei. Por que você quer essa vaga? Então, isso é muito comum de se perguntar. Por que você quer essa vaga? Por que você se candidatou para essa vaga? E aqui é o momento de você trazer, além da sua vontade de carreira, o porquê, o quanto você está apto para essa posição, né? A gente conectar as competências à competência necessária para a vaga, né? Então, aqui é um momento para trazer isso de uma forma fácil e que gera essa conexão de uma forma um pouco mais clara, né? Brenda, se pergunta ainda sobre os pontos fracos ou não? Isso não existe mais? É isso eu estou perguntando porque há muitos anos atrás a pergunta quais são os seus pontos fortes vinha seguida do quais são os seus pontos fracos. Isso existe ainda ou não sei? Existe, teacher. Assim, normalmente a gente não fala seus pontos fracos. Claro, Normalmente né? a gente fala quais são os seus pontos de desenvolvimento. Tá, claro, assim, né? O que você acha que você ainda pode se desenvolver? O que você gostaria ainda de se desenvolver? Então, a pergunta ela vem, mas ela vem de uma forma diferente, né? Muito num sentido de desenvolvimento, de evolução, e não bacana. Qual que é o seu ponto fraco? Porque isso é tão relativo, né? Claro. É tão relativo, então eu nem gosto muito Antigamente, né, se perguntava, era comum mesmo isso, e as pessoas ficavam, o que eu falo, né? É interessante até, conversávamos muito sobre isso, né? Porque, né? Mas então, entendi, ponto de desenvolvimento é mais legal, Por isso que eu lembro com o autoconhecimento, né, claro. Exatamente. Eu lembro, né, quando eu estava para o meu primeiro emprego, a gente, né, as pessoas conversavam, o que é legal de falar que é ruim, mas não é tão ruim, né, a ponto de te descartarem, né, então, todo mundo falava, eu sou muito ansioso, todo mundo falava a mesma coisa, e porque, né, eu lembro que eu, teacher psicóloga, as pessoas me perguntavam e aí eu falava assim, não fala que você é perfeccionista, porque perfeccionismo é procrastinação, né? Claro, em português, né? É engraçado, era bem isso, né? O que a gente fala, né? Que bom. Tinha muito isso. Mas eu acho que, assim, a gente é importante a gente ter consciência, né, dos nossos pontos de desenvolvimento. Puxa, acho que eu posso me comunicar melhor, eu quero me desenvolver mais para falar em público, eu quero aperfeiçoar meu inglês. Então, tem diversos pontos que a gente pode trazer nessa pergunta, né, que não são pontos ruins, né? E eu acho que somando a isso também,
dava para encaixar também o que eu estou fazendo para melhorar. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha comunicação. Por isso, eu me inscrevi em um curso de oratória que vai começar tal dia, ou que eu estou realizando, né? Então, isso já vai agregar um valor bem grande ali na sua apresentação pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Queria... Né, essa trilha da empregabilidade que vocês estão participando, puxa, já é uma baita iniciativa, né? Então, é super legal esse ponto que você trouxe. Tenho esse ponto de desenvolvimento, mas estou trabalhando nele, né? Então, isso é muito legal de trazer, realmente. Muito bom. E essa pergunta, né, do que são meus seus pontos fortes, também podem ter variáveis, né, assim como a pergunta contrária. Então, qual foi o último feedback positivo que você recebeu, né? Pelo que as pessoas te elogiam? Quais são os pontos que são muito característicos teus, né? Então, essa pergunta, ela pode vir de formas diferentes, mas, no fim das contas, é perguntando, né, o que te diferencia, né? O que te marca? Quais são as suas marcas pessoais, né? Então, ela pode vir de várias formas. Você já trabalhou em equipe? Me conta uma situação em que você trabalhou em equipe, que você precisou de mais pessoas para desenvolver alguma coisa, né? E aí, gente, é isso. Sempre dá para conectar exemplos da nossa vida em geral, mesmo que a gente não tenha tido uma experiência prévia de trabalho, né? Então, eu queria até convidar aqui, fazer um exercício, né? Para essa pergunta. Então, você já trabalhou em equipe? Queria que alguém trouxesse aqui, né, quem se sentir confortável, algum exemplo de que trabalhou em equipe, mas não necessariamente num ambiente profissional. Pode ser em algum outro ambiente. Alguém quer trazer algum exemplo? Vou parar de compartilhar. Eu já trabalhei de forma voluntária. Olha lá. Muito bom. Como que foi? Como que foi esse trabalho em equipe? Geralmente, de forma voluntária, é bem melhor do que profissionalmente, viu? As pessoas são mais... Eu acho as pessoas mais unidas. Não tem questão de concorrência, entendeu? De estar querendo disputar quem é o melhor e quem não é. E quando você está ali para ser voluntário, tá para se doar, dar o seu melhor, né? Sim. Eu acho isso. Eu tenho um Quando a gente exemplo. está voluntário, é bem melhor. Perdão, Sarine, eu tenho um exemplo, mas não é meu exemplo, é de uma ex-aluna minha. Acho que a Lorena sabe que eu sempre conto esse exemplo. Eu dava aula de inglês para ela, e ela estava saindo do ensino médio para entrar... Não, minto, ela estava já na faculdade, no primeiro ano para o segundo, aí estava na hora de arrumar um estágio, né? E ela nunca tinha trabalhado na vida, era definitivamente o primeiro emprego, e como a gente conversou aqui bastante, né, o primeiro emprego, ele causa vários estranhamentos, né? E aí, quando sentamos para fazer o currículo dela, ela ficou em desespero, porque ela falou, eu não tenho nada para colocar, né? Nada, o que eu fiz? Eu só estudei, eu nunca trabalhei, o que eu faço? Eu falei, não, nós somos pessoas, vamos sentar que nós vamos ver tudo que você fez, que cabe. E ela era esportiva, ela fazia ginástica olímpica, né? E assim, ela treinava ginástica olímpica de uma forma quase que profissional. Aí eu falei assim, você precisa colocar isso. De jeito, imagina, mas não tem nada a ver, né? Falei, mas isto é a maior prova de quanto tempo você está se dedicando a um trabalho de equipe, né? Enfim, e assim, foi quase que um convencimento, e eu costumo... Aí, olha o que aconteceu, que curioso. Aí ela acabou colocando, obviamente, né? E você sabe que aí, naquela época, era Cato, né? Não sei se você lembra da Cato, Brenda, era uma ferramenta, né? Era a única que tinha, então a gente cadastrou o currículo dela e eu dava aula na casa dela, né? Então eu saí da casa dela, assim, eu não tinha chegado na minha casa e uma empresa tinha chamado ela. E olha que curioso, e a empresa chamou ela porque o que chamou a atenção foi a questão, estavam procurando um estagiário, e o que chamou a atenção foi o fato dela ter treinado
como é ginástica olímpica. Quer dizer, ó, que curioso isso, né? Então, eu sempre lembro disso, eu falo, viu? Né? Quer dizer, que nem como Sarina falou de trabalho voluntário, né, gente? Trabalho na igreja, tem tantas formas, acho que é isso, né, Brenda? Eu acho que você até conhece a Letícia, né? A Letícia que me levou para Serena, na verdade, sabe, da Windway. Quem? A Letícia, a minha Letícia. Sei. Foi a minha Letícia. E, no entanto, olha que curioso, esse primeiro emprego da Letícia, ela saiu para o mundo e voltou. A empresa dela, na verdade, é construída nas pessoas que contrataram ela primeiro. E foi por causa disso. E ela não queria, para ela não fazia sentido colocar essa coisa que, na verdade, acho que foi o que mais demonstrou o quanto trabalho de equipe. Acho que é legal esse exemplo, né, Brenda? Muito. Nossa, você trouxe esse exemplo que é maravilhoso, que é o esporte, né? O quanto o esporte ensina e quanto ele fala, né? Assim, a ginástica olímpica, por exemplo, né? Qualquer esporte, eu acho, mas esporte, trabalho voluntário, né? Todos esses trabalho na igreja, tudo isso exige minimamente disciplina, né? Então, você contar que fez algum esporte, fazer um trabalho voluntário, minimamente mostra que você teve disciplina para aquilo, responsabilidade, né, compromisso. Então, puxa, quantas competências, né, vem junto com esses exemplos, né? Então, nossa, excelentes exemplos, né? O trabalho voluntário e o esporte, assim, eu gosto muito, porque é isso. Eles dizem muito, né, sobre aquela pessoa. Então, de fato, são ótimos exemplos que podem ser trazidos. Muito bom, gostei. Mais alguém? Eu estudo no terceiro ano do ensino médio e na escola sempre tem eventos da escola. Aí a gente monta um grupo de organização e eu mais meus colegas fica tipo no grupo e eu sempre organizo os eventos que tem. Aí eu sou líder LGBT da escola e a gente está organizando agora, fazendo planejamento sobre o Dia da Consciência Negra, que aqui na minha cidade tem um centro cultural que é do município, e lá a gente está querendo montar, tipo, uma exposição para falar sobre comidas típicas afro-brasileiras, pinturas. Então, tipo assim, são eventos que nós alunos fazemos e que traz como é que fala? Uma experiência muito boa para nós. Ainda mais pessoas que estão no terceiro ano e vamos terminar esse ano, então é uma coisa muito boa para nós. Que legal, Daniel. Muito bom. O Eudi falou aqui, ó. Eu participei de forma voluntária na escola da minha filha. Ixi, peraí que eu perdi o chat. Aqui. Precisava dos pais participar de um grupo de pessoas para elaborar um documento muito importante para a escola. Olha lá, gente. Quanto exemplo bom. Maravilhosos. É isso, né? Então, todas essas atividades são super válidas, né? Fala aí, Sarina. O meu serviço voluntário foi com crianças especiais. Um centro que tem aqui na cidade. Muito bacana, tá vendo? Todos esses exemplos seriam excelentes nessa pergunta, né? E não são necessariamente dentro de uma empresa ou dentro de um contexto profissional, né? Então, não precisa ser. De fato, todos foram excelentes exemplos. E como que a gente vai conectando nossas habilidades nesses exemplos? Então, muito legal, muito legal. Obrigada por terem compartilhado. Muito bacana. Gostei. Enriquece aqui a nossa discussão. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Foi. Essa tela aqui, gente, é um pouco do que fazer e o que não fazer, né, na hora das entrevistas. Então, começando do que fazer, né, são coisas, né, meio óbvias, assim, mas acho que vale a gente reforçar. Então, chegar no horário, né, a gente procurar não atrasar, que isso já diz muito também, né, sobre disciplina, sobre compromisso, sobre responsabilidade. Então, a gente se programar, entra ali na preparação, né,
prepare o ambiente, se prepare, né? Então, tem conexão com aquele ponto que falamos. Olhar nos olhos, ou, né, ou no presencial, ou ali no online, né? De fato, olhar e não ficar olhando muito para os lados, olhando muito para baixo. De fato, a postura é importante, e olhar nos olhos, né? Justamente para você fazer a comunicação não verbal também. E mostrar interesse, fazer perguntas. Acho que esse ponto a gente já falou bastante, e trouxe aqui mais uma vez para a gente reforçar. O que não fazer, gente? Trouxe 3 exemplos aqui também. Falar mal de experiências anteriores. Isso não é bacana da gente fazer. Então, por mais que tenha sido uma experiência muito negativa, não é legal a gente falar na entrevista, né? Então, falar mal do empregador anterior, ou do líder anterior, né? Ou, enfim, evitar esse tipo de comentário, né? Então, eu acho que a gente pode usar outras formas, né? Na hora, por exemplo, na hora de responder a pergunta, por que você se candidatou para essa vaga? Né? Ao invés de a gente falar, porque não gostava do meu chefe. Dá para trazer de uma outra forma, né? Putz, eu não estava me identificando com a cultura. Tem outras formas da gente dizer sem necessariamente falar mal de experiências anteriores, né? Inventar respostas, né, gente? Não tem certo e errado. Então, a gente não precisa inventar. Lembram do ponto de que precisa ter o casamento, né, entre o indivíduo e a empresa? Então, quando a gente acaba inventando respostas, a gente está inventando um personagem ali que não necessariamente é você, e aí pode ser que esse relacionamento dê errado, né? Então, lembrem que é igual relacionamento de pessoas, né? Igual amizade, igual casamento. Não dá para a gente ser um personagem, né? Então, a mesma coisa vale aqui para o momento da entrevista. Não inventa as respostas, sabe? Então, é melhor você dizer que não sabe, que não tem, do que de fato inventar uma resposta, né? Muito melhor eu falar, putz, não sei mexer em Excel, por exemplo, não sei falar inglês, do que inventar que sabe e depois isso te prejudicar de alguma forma, né? E responder coisas genéricas para tudo, ou responder uma palavra, tipo sim e não, né, na resposta. Então, sempre quando uma pergunta é feita, é esperado que você elabore a resposta, né? Então, por exemplo, você já participou de algum trabalho voluntário? Responder sim. Não, gente, é importante elaborar essa resposta. Então, sim, participei de um trabalho voluntário, né, eu lidava com crianças especiais, estou pegando seu exemplo, Sarina. Lidava com crianças especiais, né, a gente era responsável por entreter essas crianças, né, levar atividades para elas fazerem, nós éramos sempre um grupo de pessoas, então as atividades eram distribuídas e a gente precisava se comunicar para poder distribuir essas atividades e, de fato, conseguir uma boa execução no momento do trabalho voluntário, né? Então, estou inventando aqui, né, um exemplo, mas é um exemplo de como elaborar uma resposta, né? Ou, pegando o exemplo do Daniel, eu costumava, no terceiro ano, participar de eventos no colégio, então teve um exemplo da consciência negra, e trouxemos uma série de palestrantes, comidas típicas, para a gente poder levar para o público. Trabalhamos em 10 alunos, então sempre era importante que a gente se organizasse, né, para não ter sobreposição de trabalho e a gente conseguir ser eficiente. O que ganhamos com isso? A gente ganhou muito engajamento, a gente ganhou mais consciência sobre o tema dentro da escola, né? As pessoas passaram a olhar de uma forma diferente, enfim. Então, é importante elaborar e não só responder coisas genéricas e respostas rápidas e curtas, né? Justamente para que
de novo, a gente atinge o objetivo, que é passar para o recrutador quem somos nós e quais são as nossas competências. Ficou claro até aqui? Sim? Não? Eles estão sinalizando aqui com joinhas que sim. Boa, muito bom. Agora, eu queria que a gente fizesse um exercício, eu queria propor um exercício, né? Que vocês já começassem, desde já, a pensar como que você responderia a pergunta "fale sobre você". Então, vou parar de compartilhar aqui de novo. E eu queria que a gente pegasse 5 minutinhos, sei lá, menos até, vai, uns 2 minutinhos, para a gente, porque, né, passa voando o tempo, gente, já são 8h10. Para a gente conseguir refletir o que a gente responderia para essa pergunta. E aí, se alguém se sentir confortável, pode trazer aqui, a gente vai ajudando, né, enfim. Queria convidar vocês a pensarem um pouquinho, assim, o que vocês trariam para essa resposta de falar sobre você. É difícil, não é fácil, é um exercício difícil. E vocês não vão acabar agora, tá, gente? É só um convite para um começo, e aí, saindo daqui, vocês vão precisar continuar, porque é um exercício difícil. A gente precisa, de fato, pensar sobre a nossa trajetória, mas queria convidar a começar pelo menos. Ô, Brenda, já é para falar agora, é? Na próxima. Não, vamos falar, ó. Vou esperar mais um minutinho e aí eu já te dou a Eu palavra. sou meio tímida. Mas eu gostei que você já... Eu não sei, né, porque eu falei foi muito já, viu, que eu sou um pouco tímida. Não sei se eu vou falar da forma correta. Eu posso começar? Pronto. Vamos dar mais um minutinho, que aí a turma conclui. Só para a gente fechar os 2 minutos aqui. E aí, deu para começar a pensar alguma coisa, gente? Eu não pude ver o que estava acontecendo porque eu estava fazendo apresentação aqui do trabalho, mas agora já estou de olho já de novo, voltei. Tá Aí bom. por isso que eu não sei. Tá bom. Ó, a Sarina falou que tá pronta aqui. Vamos começar por você, então, Sarina? Eu vou falar, só não sei se vai estar da forma correta. Eu nunca participei de uma entrevista, né? Estou aprendendo agora a forma correta. Então, me chamo Sarina. Meu primeiro emprego foi como recepcionista, através de dinâmicas, no qual eu fui uma das selecionadas entre várias pessoas que se inscreveram. Trabalhei durante 2 anos nessa empresa, prestei concurso público, passei, pedi demissão da empresa e fui tomar posse no concurso. A minha trajetória no meu emprego atual, eu comecei pelo Recursos Humanos, depois trabalhei no departamento de compras, depois fui para contabilidade, depois o financeiro, depois fui ser assistente de gabinete do secretário de planejamento, depois foi nomeado um outro secretário de planejamento. Esse secretário de planejamento eu continuei
com a mesma função. Ele foi secretário de educação, me convidou para ir com ele para educação, fui para educação. Depois fui para o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Depois do CRAS, eu fui para a Procuradoria, e hoje eu atuo lá na parte administrativa com os advogados. Eu acho que as competências eu já falei praticamente, né? Eu vou inventar aqui como se eu tivesse, né? Eu conheço a empresa Serena, que trabalha com a eólica, não sei nem se é isso. Que trabalha na parte da eólica. Eu tenho pretensão de trabalhar na Serena. Gostaria de sair do meu emprego atual, gostaria de buscar melhorias, né? Profissional, financeiro. Ai, estou envergonhada. Olha, já perdi ponto, só por causa disso. Só porque tá dizendo que eu estou envergonhada. Muito bom. Agora muito eu tenho uma bom. dúvida, eu tenho uma dúvida aqui em relação, tipo, se eu estivesse nessa entrevista. Quando eu citasse que eu estou no emprego atual, eu perderia ponto por conta disso? Você acha que a empresa não iria querer me contratar porque eu já estou em uma empresa, principalmente por ser concursada, para poder dar oportunidade a outra pessoa? Boa pergunta. Mesmo eu tendo um bom currículo. Boa pergunta, mas não necessariamente. Eu acho que é importante trazer o motivo pelo qual você gostaria de mudar, né? Então, gostaria de me desenvolver e, né, em um outro ambiente, gostaria de adquirir outras habilidades que não tenho oportunidade aqui neste momento, né? Então, é importante trazer o motivo pelo qual você está procurando outra posição, né? E não necessariamente isso vai te impedir de ingressar numa outra empresa, né? A empresa vai buscar esse casamento, né? E não necessariamente quem tem um emprego ou não, né? Eu acho que isso não é um fator que te excluiria do processo, sabe? O que é muito importante elaborar dentro da tua cabeça é o porquê que eu quero mudar de emprego, né? O porquê que eu quero fazer essa transição? Ter isso muito claro para você e conseguir transmitir isso ali no momento da entrevista. Esse fato de, tipo, eu ser tímida. No meu trabalho eu não sou assim. Mas, às vezes, para a Câmara, eu tenho um certo, assim, problema, viu? Embora eu já me inscrevi no Big Brother, eu tenho esse problema com a Câmara. Uma coisa é ficar me filmando, outra coisa é estar aqui conversando com outras pessoas, né? E as pessoas ficarem aqui me vendo, eu fico um pouco, assim, envergonhada. Isso, a timidez, na hora da entrevista, e a ansiedade, pode perder ponto? O recrutador perceber que eu sou uma pessoa ansiosa? Então, eu acho que esse ponto, né, o nervosismo, a ansiedade, né, quando elas são muito acima do normal, vamos dizer assim, a teacher é psicóloga, ela pode me corrigir, mas eu acho que todo mundo é um pouco ansioso, né, todo mundo fica nervoso, todo mundo é um pouco ansioso, mas o que eu acho quando a gente treina, quando a gente pratica, é um recurso para a gente conseguir diminuir um pouco essa ansiedade e o nervosismo. Então, para quem é muito ansioso, eu acho que treinar e se preparar reduz um pouco a tua ansiedade, porque você vai se sentir mais preparado, você vai se sentir mais segura, né? Então, talvez reduza um pouco essa ansiedade. É claro que, assim, não vai atrapalhar o fato de você ser ansiosa, né? Se você estiver preparada, talvez você nem transmita isso. O que vai atrapalhar é você não conseguir responder, você não conseguir, né, transmitir quem você é, e não necessariamente a ansiedade e o nervosismo em si. No meu trabalho, assim, eu não sou. Eu estou ali atuando, eu não fico assim. Até porque eu lido muito com o público. E eu não sou assim, eu sou bem comunicativa, mas nesses momentos, assim, eu fico bem envergonhada. Acho que alguém falou no primeiro dia que é que nem fazer uma redação, né? É que nem fazer redação, gente. Fazer a redação
para estudar para o Enem, né? Porque os nossos alunos do preparatório do ensino superior, a primeira redação que eles fazem, eles têm vontade de chorar, né? Da redação, 200, 300 pontos. Aí, meses de treinamento, eles conseguem 800, 900, né? Então, é mais ou menos isso. Não, a preparação, na realidade, foi que a Brenda falou, acho que isso é muito importante, né, gente? Porque a preparação envolve intencionalidade, né? Então, a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer. Então, isso é bem bacana, né? Se preparar mesmo. Aí, na hora, mas aí volta, né? Mas se eu me preparar e treinando, não vai parecer decorado, né? Não, porque, assim, a preparação envolve outras energias, né? Você não está decorando. Quanto mais você lê sobre você, quanto mais você escreve o teu círculo virtuoso. Acho que a preparação, na verdade, ela é o diferencial, viu? Inclusive para fazer com que a gente se sinta menos ansioso, né? Menos ansioso, que a gente se sinta mais tranquilo. Acho que é bem isso mesmo. Acho que isso só ajuda. Por isso que desde o primeiro dia aqui da nossa maratona, né, a gente bateu muito nessa tecla do autoconhecimento, que está servindo desde a construção do currículo até as próximas etapas. Então, é como a Andréa colocou. Não é que você vai pegar assim, possíveis perguntas que vão cair na entrevista, porque pode ser que você olhe milhares e na hora apareça algumas que você nem tinha pensado que fosse aparecer, né? Algum questionamento. Mas quanto mais você se autoconhecer, mais vai facilitar. Por mais que você esteja nervosa, porque é algo normal, é algo comum. Tanto de pessoas que já passaram por outras entrevistas, quanto principalmente de quem vai para a primeira entrevista. É normal ter essa ansiedade, esse nervosismo, né? Essa timidez. E é isso mesmo. É vocês também tendo em mente, né, que o recrutador ele vai perguntar coisas sobre você. Então, não existe outra pessoa que vai falar mais sobre você, ou melhor, do que você mesmo. Né? Então, são perguntas que você tem a resposta ali. Então, levando isso em mente, praticando, trabalhando o autoconhecimento, então isso vai facilitar bastante para tentar diminuir um pouquinho ali do nervosismo num momento como esse. Tem uma escola aqui em São Paulo muito, muito, muito tradicional e muito, muito, muito difícil de se entrar. Então, tem fila, né, essas coisas assim. Então, e como é uma escola internacional, a língua é inglês. E eu, por muitos anos atrás, alguém me pediu uma ajuda e professor funciona bem com quase todas as coisas, né? E aí alguém um dia me pediu ajuda para me ajuda a treinar para exatamente isso. Me ajuda a treinar para uma entrevista, que era uma entrevista com o diretor da escola, que ela era uma entrevista importante, como se fosse um emprego mesmo. E eu, como sou professora, então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi bem engraçado. Eu estou contando isso porque agora eu sou famosa, tá? As pessoas acham que eu faço as pessoas entrarem nessa escola, mas assim, o que eu fiz? Eu fiz a primeira pessoa que eu fiz assim, eu fiz exatamente o que a gente tem visto nesses 3 dias. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da escola. Eu conheci a escola, mas não conhecia tudo. Então, eu mapeei, fiz um estudo do site todo, estudei. Aí, do site, estudei. Outras entrevistas antigas, porque como é em inglês, existem quem era o diretor, então fui ver todos os vídeos, né, para a gente ver, nananã. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiz um documento que tinha, assim, que tem 100 perguntas. 100 perguntas, gente, ninguém vai fazer 100 perguntas numa entrevista. Mas, tipo assim, eram 100 perguntas que, tipo assim, 10 perguntas que, de formas diferentes, que perguntavam a mesma coisa. E aí, essa primeira pessoa, né, que eu falei assim, não, vamos tentar isso daqui. Então, a gente fez, se preparou. Então, a pessoa respondeu as 100 perguntas. Né? Aí, das 100 perguntas, ela descobriu que eram muitas perguntas parecidas. Então, se ela conseguisse responder todas as perguntas que eram diferentes, mas queriam a mesma resposta, bom, enfim, tivemos essa tentativa. Foi numa entrevista, se deu bem, deu certo. Aí, todo ano, todo mundo me procura achando que eu vou fazer isso, mas porque, né, não tem milagre, né, gente? O que aconteceu foi exatamente isso, quer dizer, é o interesse, né, é a pesquisa e o treinamento. Então, as pessoas ficaram respondendo sim, aquela coisa, fala-me sobre você.
fala-me sobre você. Hoje em dia ainda, né, a gente tem um checklist, a gente vai entregar depois para vocês um checklist de estudo, né? Então, tem milhões de perguntas para vocês responderem sobre vocês. Treinem, gente, é isso, essa é a diferença, essa que faz a diferença. Muito bom. Acho que essa é a chave do sucesso, né? A gente treinar e praticar, que treino, como que fala aquilo? Treino duro, jogo fácil, não é? Então, é exatamente isso. Vale para tudo. Vale no futebol e vale na vida profissional também. Bom, eu vou avançar aqui, gente, que senão eu não vou finalizar o conteúdo. Mas vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Bora passar para a dinâmica de grupo? Vamos lá. Gente, qual que é o objetivo da dinâmica, né? Normalmente é uma atividade em grupo, né, com um problema ou desafio para resolver, para avaliar um grupo de pessoas, né? Normalmente são muitos candidatos para uma vaga específica, coloca-se esses candidatos ali no mesmo ambiente para resolver algum problema, né, montar uma atividade, resolver um case, fazer um plano de ação, né, alguma coisa nesse sentido, para avaliar o comportamento das pessoas dentro daquele grupo, né? Então, é um recurso bastante utilizado, assim. E avalia, gente, como você se comporta, e não necessariamente se está certo, né? Então, de novo, não existe certo ou errado, né? Existe o como que as pessoas se comportam ali, né? O como que os candidatos se comportam dentro daquele contexto, né? E o que importa? O que realmente conta na hora da dinâmica, né? A colaboração, o respeito às opiniões, a organização de ideias, clareza para explicar e escutativa, né? Então, tem um tema ali, né? Então, tem uma atividade para ser resolvida. Vamos montar um quebra-cabeça. Pode ser isso. Então, puxa, como que a gente vai colaborar? Como que essas pessoas estão colaborando dentro desse grupo, né? Para que todo mundo consiga se posicionar? Como que uma pessoa, né, tá respeitando as opiniões? Então, né, às vezes, a maioria dos grupos, né, sempre tem alguém que assume a liderança, mas, puxa, é uma liderança que respeita as opiniões, né, que tá todo mundo ali, eu acho que a gente tem que dividir o quebra-cabeça por cor. Então tá bom, e vem alguém e fala, não acho que vai ser do meu jeito, né? Não, por que vai agir dessa forma? Então, o que realmente conta, gente, são as competências, são os comportamentos dentro daquela dinâmica, né? Como que a gente organiza as ideias, como que a gente, de fato, estrutura as etapas desse case, né, dessa dinâmica para poder fazer a entrega final. Então, pode ser, de novo, esse exemplo, pode ser a montagem de um quebra-cabeça, né? Mas, puxa, como que a gente vai dividir essas etapas para a gente conseguir entregar esse quebra-cabeça? Né? A clareza para a gente explicar, então, puxa, nossa estratégia foi dividir o quebra-cabeça por cores, a gente começou pela parte mais detalhada, para aí sim a gente conseguir encaixar as peças do fundo, que é menos detalhado. Então, é importante a gente explicar o como de uma forma clara, né? Que isso conta muito na hora da dinâmica. E a escutativa, que tem muito a ver com os dois primeiros, né? Que é colaboração e respeito às opiniões, né? Então, como que a gente, de fato, escuta as pessoas que estão ali no nosso grupo, né? E aí tem uma dica. A gente não precisa falar o tempo todo, né? O importante é como que a gente contribui. Então, tem gente que não está falando o tempo inteiro na hora da dinâmica, mas está ali organizando, ou está, né, ajudando a montar a apresentação, a dividir o que cada um vai resolver. Então, isso também conta na hora de avaliar uma dinâmica, né? Alguém já participou aí de dinâmica, gente? Alguém? Levantem a mão aí, queria saber. Já sei que teve gente que participou. Eu já participei, mas não lembro mais assim.
Foi no meu primeiro emprego. Muito bem, muito bem. Legal. Foi uma dinâmica de quê? Você lembra, não? Não lembro. Foram vários processos. Cada dinâmica era diferente, mas eu não lembro. Isso foi em 2000, já tem 25 anos já. Não lembro mais. Eu também não lembraria, não. Mas legal, muito bom, muito bom. Ó, eu vou dar um exemplo aqui de dinâmica, tá? Pode ser de vários tipos, gente. Eu já vi dinâmica de todos os tipos e estilos, assim, desde, sei lá, montagem de alguma atividade, né? Como montagem de quebra-cabeça. Monte um plano de ação. Ou se não tem um caso, né? Um estudo de caso. Puxa, uma empresa está passando por XPTO problema. Como que você resolveria esse problema? Aí o grupo tem que pensar sobre o problema, pesquisar e resolver, montar uma apresentação. Tem inúmeros tipos, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo e é para a gente pensar juntos, tá? Trouxe um exemplo aqui, puxando a sardinha pro Instituto. Então, aqui pode ser um exemplo, né? O Centro de Educação da Bahia precisa de um plano de ação para melhorar os seus indicadores. Você tem 10 minutos para montar um plano de ação. Essa é a pergunta, né? É a frase ali da dinâmica de um grupo, por exemplo. O que vocês fariam? Beleza. Vamos supor, não conheço nada, não sei nada do Instituto, não sei o que é o Centro de Educação da Bahia, não sei quais são os indicadores. O que vocês fariam? Primeiramente, Quem me ajudar aqui a responder? Primeiramente, eu montaria um cronograma de pesquisa. Faria uma pesquisa sobre o Instituto e iria saber algumas características sobre ele e sobre a situação. Gostei. Foi você, Daniel, que falou? Sim. Boa, Daniel. Gostei. Quem mais? Quem mais, né? Depois dessa etapa, Pamela. Eu olharia quais são as dificuldades que está passando, né? E procuraria resolver. Eu estava agora no curso, a gente vai fazer uma apresentação no Hackathon agora, dia 4, e a nossa dinâmica, nosso trabalho é resolver, solucionar o empreendimento da nossa empreendedora que está com dificuldades. E a gente está trabalhando nisso. Que ela teve bastante dificuldade, ela teve dificuldade financeira, trocou de negócio agora já na etapa final da gente apresentar o trabalho, ela trocou de negócio, não tinha muita visibilidade no Facebook, no Instagram dela, e a gente já começamos a trabalhar, e ela já está tendo bastante visibilidade, já está vendendo mais, aí a gente está solucionando, né, a gente encontrou soluções para o que ela estava precisando. Muito legal. Muito bom, muito bom. Gostei, Pamela. O que mais, gente? O que vocês fariam ali? Vamos supor que vocês não soubessem nada. Quais são os indicadores? Vocês não sabiam o que são os indicadores? O que a gente pode fazer quando a gente não sabe? Vamos supor aqui. Alguém se arrisca? Pesquisar sobre o tema? Pode ser, pode ser. O que faz, né, um centro de educação, né, que normalmente é composto, né, quem são as pessoas que trabalham ali, o que ele entrega. Pode ser, bom ponto, ótimo ponto. Identificar os problemas para que os indicadores pudessem ser melhorados. Perfeito, né, perfeito. Então, puxa, quais são as hipóteses, né? Quais são as hipóteses de problemas que podem acontecer dentro de um centro de educação? Muito bom, muito bom. Gostei. E acho que também tentar prever já também, se terá futuramente a mesma coisa. A gente já também acho que devia colocar também isso.
Boa, boa. Ixi, tem algum microfone aberto aqui, gente? Vazando aqui som. Mas muito bom, gostei de ver. A gente se antecipar, né, e propor essas soluções para o que pode vir a acontecer. Gostei, gente. Ótimas contribuições. Excelente. É isso. Então, acho que vocês falaram super bem aqui, né? Ó, vocês cantaram o próximo slide, né? Então, é exatamente o que vocês trouxeram. Listar as hipóteses, né? Então, pesquisar. Puxa, e a segunda etapa era escutar quem conhece, ouvir cenários, né? Ou pesquisar, ou ir atrás, né, do site da empresa, pesquisar sobre o tema, o que faz um centro de educação, né? Enfim, depende do cenário, do contexto ali, da dinâmica. Mas é tudo que vocês trouxeram. Então, primeiro listar, escutar, aí sim, né? Depois que eu tenho minimamente o cenário, o contexto, o que eu sei do onde eu estou pisando, né? O que eu estou fazendo, aí sim eu parto para o plano de ação, né? Então, como que a gente estrutura esse plano de ação, né? Como que eu o que eu vou impactar, o que eu vou antever, né? Como vocês já trouxeram aqui, o que eu consigo antecipar de problemas, né? Para a gente poder estruturar esse plano de ação já direcionado para esses possíveis problemas. Então, exatamente o que vocês trouxeram. E aí, por fim, pensar em como que a gente vai apresentar, né? Então, eu tenho um grupo ali, como que a gente vai apresentar? O primeiro do grupo vai falar as etapas antes do plano de ação, né? O segundo vai apresentar as ações, ou cada um vai falar um pouquinho de cada ação, enfim. É sempre importante, dentro de uma dinâmica, organizar, isso é muito observado, né? Como que o grupo se organiza para poder apresentar aquilo que foi construído, né? Então, isso é super importante também. Mas muito bom, gente. Adorei as contribuições, porque vocês já se anteciparam aqui, já cantaram o slide. Muito bom. Antes de eu passar para o próximo, dúvidas aqui, curiosidade da dinâmica, o que pode vir, o que pode ser perguntado, o que pode acontecer, como se portar, queria escutar um pouquinho. Alguém Sim, eu gostaria de saber mais um pouco, porque, como eu falei, né, eu estava no curso e não pude participar bastante. Ainda mais na hora da apresentação, que eu estava fazendo a apresentação. Fazendo a apresentação, não, ensaiando a apresentação, que a gente está apresentando, a gente já fazer. Aí não deu para mim escutar muito o que foram que falaram sobre, como na entrevista, que a moça falou aí, que eu me esqueci o nome dela, Sarina, né? Estava se apresentando, eu não entendi muito assim direito, não. Tá. Eu lembrei, porque quando você entrou, a gente estava falando sobre a pergunta, sobre a parte de apresentação pessoal, né? Aquela pergunta, fale sobre você. E aí, a gente fez o exercício aqui, todo mundo refletir o que responderia para essa pergunta, né? E aí a Sarina trouxe aqui uma apresentação dela e a gente estava falando em cima disso, né? O que é importante, como que a gente se prepara, né? Como que a gente consegue refletir sobre nós mesmos para a gente poder montar e construir essa fala, né? Essa nossa apresentação pessoal. Então, a gente estava falando disso nesse momento. Você tem alguma dúvida nesse ponto específico do que é importante, de como quer que eu volte aqui os slides? Sim, tem umas duvidazinhas. Tipo, como saber se portar, tipo, o que devo falar, tipo... na hora que falar, tô falando tanto tipo que agora já... Como falar na hora da apresentação, que a pessoa me chamar, que devo falar, como se portar. Sobre também, como ela falou, o nervosismo, né, que às vezes a gente acaba se enrolando sobre o nervosismo, que eu também já participei de uma entrevista, mas devido ao nervosismo, eu acho que eu acabei falando o que não era para falar.
A gente falou que sobre a preparação, né, Pamela? Então, quanto a preparação e o treinamento são importantes, né? Justamente para a gente conseguir reduzir um pouquinho esse nervosismo, né? Porque quando a gente se prepara e a gente treina, a chance de você estar menos nervosa, né, aumenta. Então, a gente fica mais segura, né, quando a gente pratica. Então, é super importante a gente... Deixa eu voltar aqui na... Deixa eu perder alguma coisa. Aqui, né? Estudar sobre a empresa, treinar a sua apresentação pessoal, refletir sobre as suas experiências e se preparar, né, efetivamente para a entrevista. Então, acho que são pontos que são importantes, né, para, de fato, você conseguir se preparar e reduzir esse nervosismo ali no momento, né? Então, refletir sobre as suas experiências e sua trajetória e como que você vai conseguir transmitir isso é o mais importante de tudo. Mas, assim, se você quiser entrar um pouco mais no detalhe, Pamela, vai ficar gravada essa apresentação. Daí você pode voltar um pouquinho e aí escutar mais no detalhe o que a gente falou. Claro. E amanhã também, Pamela, a gente vai fazer, eu e a Lorena vamos fazer uma revisão geral também e que provavelmente vamos entrar nessas suas dúvidas, tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. Ô, gente, o que eu trouxe aqui também, né? Eu trouxe algumas dicas de onde buscar mais informações. Então, tem alguns canais que eu gosto, tá? Deixa eu repetir a palavra canal ali, depois eu vou corrigir. Tem o canal da GUP, que a GUP é uma plataforma, né, de vagas, e o canal do CIEE, que é a Companhia de Estágios, no YouTube. Então, tem algumas dicas por lá, né, se vocês quiserem, se vocês se interessarem, dá para entrar ali no YouTube também, e buscar mais dicas. A GUP, inclusive, tem um blog, eu gosto muito da GUP, eles fornecem muito conteúdo, tá? Tem o blog da GUP, tem o canal do YouTube, e a GUP é uma plataforma de recrutamento. Então, eles sempre postam muito conteúdo, eu gosto bastante e é um canal legal para vocês buscarem mais informações. Para quem gosta de podcast, que eu particularmente adoro, tem um podcast Café com Vagas, tem vários podcasts sobre esse assunto também, então é legal de vocês também buscarem ali, né, nas plataformas de áudio, alguns podcasts que também são legais para aprender e para buscar mais informações. E tem sites também com cursos gratuitos, tem o Alura Mais. Vocês estão aqui, né, nessa trilha da empregabilidade, que é maravilhosa, assim, é uma baita iniciativa, mas sempre dá para a gente buscar informações diferentes e complementares, então eu não quis deixar de trazer aqui, né, alguns canais que eu já utilizei, que eu já recomendei, e que eu gosto, então são algumas opções aqui para vocês também buscarem mais informações, tá? E aí, agora, queria convidar, né, para a gente ir juntos aqui nessa jornada e abrir para dúvidas, para perguntas, enfim, para trocas. A gente tem mais uns 15 minutinhos aí, mas desde já eu queria muito agradecer pelo espaço, pelas trocas, pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui e espero vê-los nas próximas. Mas vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Pronto. Acho que a Pamela levantou a mão. Eu queria perguntar se a senhora indicaria algum site para fazer cursos online para colocar no currículo, um exemplo. Boa. Tem alguns cursos, tem algumas plataformas, Daniel, que oferecem cursos gratuitos
E tem algumas que também oferecem, tem várias promoções, assim, vira e mexe, sabe? Tem a Conquer, que tem bastante curso, vira e mexe, eles postam o curso de oratória, eles fornecem o curso de forma gratuita. E a Escola Conquer, ela é bem reconhecida, tá? Eu vou escrever aqui o nome no chat. Tem como a senhora enviar os links para a professora Andréa, para ela enviar no Tem. grupo? Tem. Eu mando para ela, sim, pode deixar. Eu já estou até pegando os links aqui. Boa, boa. Tem a Coursera também, então tem bastante coisa lá, gratuita. Que mais? Que dá para, assim, lá na Coursera, Daniel, tem muitos cursos que você consegue fazer, mas aí para você conseguir pegar o certificado, você precisa pagar. Então, assim, não necessariamente você precisa do certificado, né? Ou às vezes você quer o certificado, achou que o curso vale a pena, aí dá para comprar o certificado. Então, fica sobre seu critério, assim. Mas eu acho que são plataformas que tem bastante coisa legal. E a Conquer, vira e mexe, eles oferecem alguma coisa gratuita ali. Ai, deixa eu pensar. Se tem. Eu vou dar uma pensada em mais alguns, assim, que veio na minha cabeça agora que eu gosto. Foram essas duas, mas eu vou dar uma pensada e pode deixar que eu mando para a Andréa e aí ela manda todos os links para vocês. Mas ótima pergunta. A gente indica para os alunos, tem a plataforma do Santander também, que tem vários cursos gratuitos, bem robustos. Verdade. Verdade, tem a Santander mesmo. A própria GUP, tá? Ali na GUP tem bastante conteúdo, assim. Não curso, mas tem muito conteúdo legal, sabe? Que eu gosto bastante. Mas bem lembrado o Santander. Eles têm bastante coisa mesmo. Muito bom. Acho que a próxima é a Pamela, né? Assim, também tem uma dúvida, tipo, eu já trabalhei 4 anos como vendedora, e no almoxarifado e atendente ao cliente, né? Tipo, eu agora fui chamada para trabalhar como recepcionista. Só que eu tenho vários outros tipos de curso. Eu sou bombeira civil formada, tenho técnico em eólica e solar, terminando o curso agora. Para me entregar eu preciso, como é que se fala, para me colocar no currículo, eu posso colocar tudo isso ou só colocar somente o que precisa, que é a vendedora, a atendente ao público e a almoxarifado? Pamela, eu colocaria todas as suas experiências no seu currículo, porque às vezes a empresa está mirando em alguma vaga e aí, né, eventualmente está trabalhando alguma outra posição, identifica outras competências naquele candidato e pode direcionar para outra vaga. Eu já vi acontecer. Então, eu colocaria sim no teu currículo. Claro que você pode dar ênfase a uma experiência ou outra, talvez numa entrevista, numa dinâmica, né, na sua apresentação pessoal, né, aí você adapta. Mas no seu currículo, com certeza, eu colocaria todas as suas experiências, acho que é super válido, e elas agregaram para formar a Pamela de hoje, né, então, com certeza eu colocaria sim. Tem coisas que a gente pensa até que não, tem coisas que a gente pensa até que não vai agregar, mas aí lá no final vai agregar. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalhou em uma agência, também não é um exemplo meu, é um exemplo de uma conhecida, que ela trabalhava só com vendas em feiras, vendendo roupas e tudo mais. E aí ela foi enviar o currículo dela para uma agência de turismo. Então, assim, olhando assim, pode ser que não tenha nada a ver um pouco. Mas quando ela foi fazer a entrevista, o dono da agência gostou muito do que ela falou, do que ela se propôs.
E, querendo ou não, o trabalho dela com vendas é trabalhar com o público, é trabalhar com atendimento, que também equivale a trabalhar com o público e o atendimento de uma agência. Então, ele até hoje já faz mais de 10 anos que ela trabalha nessa agência, e ele disse que ela caiu como um paraquedas, que foi a melhor coisa que ele poderia ter feito foi ter contratado ela, né? Que ela não tinha um curso da área de turismo, não tinha uma formação acadêmica na área do turismo, mas ele se gaba até hoje que é uma das melhores funcionárias que ele tem. Então, às vezes, a gente pensa que o que a gente está colocando ali no nosso currículo não vai agregar, porque no caso dela era um trabalho informal, não era nem trabalho de carteira assinada, e agregou bastante. Então, ter isso em mente também quando vocês forem realizar o currículo de vocês, ou até mesmo no que vocês irão falar ali no momento da entrevista, lembrar que essas experiências, mesmo que sejam informais, ou seja, de uma igreja, ou seja, da escola, também podem agregar e muito na seleção que vocês forem participar. Obrigada, me ajudaram bastante. Eu estava com essa dúvida mesmo de colocar esses cursos, essas outras atividades que eu já pratiquei, né? Aí eu estava com essa dúvida de colocar ou só colocar somente o que precisava. Não, pode pôr tudo no currículo. E você vai adaptando nas próximas etapas do processo. A segunda é a Sarina, que está com a mão levantada. Ô, Brenda, você deve ter percebido aí, eu percebi dos outros, de alguns, na verdade, e você também deve ter percebido de mim. As gírias, nós moramos, acredito que eles moram no interior também, não sei se da Bahia, não sei, eu moro no interior da Bahia, e nós temos muitas gírias, tipo, né, o curso de oratória seria para melhorar a nossa fala durante a comunicação? Também. É um bom ponto. E não é só quem mora no interior, não, viu, Sarina? Todos nós temos vícios de linguagem, né? Todo mundo. Eu assim, também. né? Aí vai crescendo, fica difícil você modificar. Gente, é todo mundo, desculpa, Brenda, não é só oratória, como narrativa, eu penso, eu sou de outra geração de todos vocês, então, eu atendo alunos de todos os níveis, então, e não é a gente, tá? É todo mundo, eu dou para diretor que está dentro da sala de aula estudando exatamente sobre isso, sobre oratória, sobre narrativa, sobre como é que a gente faz um começo, meio e fim. Por isso, gente, por isso que eu falo, o estudo, né, estudar é uma coisa, é um projeto de vida, viu, gente? E não é, isso funciona não só para quem está no primeiro emprego, mas para quem está na vida profissional lá longeão, viu, gente? Porque assim, dentro, eu pedi para falar, porque eu dou curso de oratória, dou curso de narrativa para quem está na minha sala de aula, gente, quem está 30 anos no mercado de trabalho, viu, gente? Que precisa reciclar, que precisa se reinventar e precisa estudar e treinar com intencionalidade. Então, sim, né, é a minha área, que é a linguagem, eu acho que todo mundo tinha que fazer, para organizar as ideias mesmo, porque não é fácil organizar as ideias, viu, gente? E também não é assim, tem o dom. Não, gente, se aprende, viu? São habilidades learnables, nem sei falar isso em português, mas que se aprendem. É isso, viu? Mas tem gente que já nasce com esse dom, viu? Tem gente que parece que já nasce com... Eu não nasci. Mas, Sarina, é o que a Andrea falou, assim, todo mundo tem, a gente precisa sempre ir aprendendo e aprimorando. Todo mundo. Não se engane, todo mundo tem. Graças a Deus, isso me conforta. Thalite? Pois não. Boa noite. Boa noite. Uma plataforma de curso gratuito também é o iPad. Tem alguns cursos gratuitos e tem alguns que dá o certificado, tem alguns que paga também o certificado. Tem até uma etapa, tipo, digamos, 10 aulas gratuita, o restante pago as aulas, entendeu?
tem mais profundidade no assunto. É muito bom também, já fiz vários cursos deles. Coloca lá no nosso grupo o link ou o nome para as outras pessoas puderem também compartilhar para a gente lá, tá bom? Ok, vou enviar. Vou procurar o link e vou enviar. Muito Pegando bom. esse gancho, gente, se vocês puderem alimentar o nosso grupo, de repente eu vi uma oportunidade de emprego, não é para o que eu estou pretendendo para o meu plano de carreira profissional, mas eu vou compartilhar lá no grupo, pode ser que outra pessoa se interesse. Então, o grupo vai ficar aberto também para isso, para vocês tirarem as dúvidas. Vou participar de uma seleção, vou lá pedir ajuda. Podem ficar super à vontade, tá bom? E também, principalmente, para depois voltar no grupo e contar para a gente que você passou pelo processo todo e foi contratado, para a gente celebrar junto também, né? Legal. Isso aí. É isso? Acho que a Pamela, você quer falar novamente ou que a mãozinha ainda está levantada? A minha, de tarde? Não, da tarde estava levantada, né? Você já falou, acho que não baixou. A Pamela que está com a mãozinha levantada, mas já falou, é isso? Deixa eu ver se eu consigo tirar. É isso mesmo, eu não consegui baixar aqui, não. Queria pedir para a gente tirar aquela foto, né? Eu não sei. Vamos. O Daniel abriu o microfone e falou que queria falar. Fala, Daniel. Brenda, em relação aqui à minha cidade, eu moro em Gentil do Ouro, aqui é muito difícil de arrumar a oportunidade de emprego. Aí muitas pessoas saem daqui de Gentil do Ouro para ir morar em Irecê, em Xique-Xique, porque aqui, por ser uma cidade muito pequena, o trabalho que você consegue arrumar são em lojas de roupa e muitas das vezes em pizzaria, só isso. Então, muitas pessoas que terminam o ensino médio vão para outra cidade, como Irecê, fazer faculdade, porque aqui também nem faculdade existe, ou seja, tem que sair para fora para procurar um futuro melhor. Eu estou trabalhando, viu, Daniel? Muito duro para mudar um pouco isso em Gentil do Ouro. Até que eu adoro Gentil do Ouro, eu amo Gentil do Ouro. Daniel, eu sou Gentil do Ouro. Eu adoro Gentil do Ouro. Eu vou todo ano, Gentil do Ouro, com Mazinho, eu amo. Mas a gente está trabalhando forte, né? Assim, as coisas não são tão rápidas, né? Mas pelo menos mesmo no centro de educação, né? Já várias oportunidades de emprego. Mas vamos o futuro, acho que é bom, a Gentil do Ouro, adoro. E, né, gente, quem está no ensino médio vai fazer nosso preparatório para o ensino superior, né? E mesmo que tiver que sair, e mesmo que tiver que sair um pouco, a gente também cuida, né? A gente tem o Tô de Olho aqui também, que fica de olho nos alunos que saem das suas cidades e vão fazer faculdade fora, né? A gente está aqui em São Paulo, né? Eu tenho 2 alunas de Gentil do Ouro aqui em São Paulo, que a gente está de olho, né? Em outros lugares também. Então, vamos juntos trabalhar para mudar isso, né? Adoro Gentil do Ouro. Eu queria fazer um agradecimento. A janela para o futuro aqui em Gentil é muito bom, porque, por exemplo, o curso de informática aqui não tinha, e a gente conseguiu fazer o curso de informática ano passado. Fiz mais umas 5 colegas também, e eu estou fazendo o curso de redação com a professora Geisa. O Enem, que eu quero fazer o Enem esse ano, para ano que vem, ver se eu conseguir entrar em uma federal. Vai entrar. Em Salvador, se Deus quiser. Aí eu estou estudando online e também lá no Ômega. Está me ajudando muito. É isso, que bom. Muito bom. Estamos todos torcendo aqui para todo mundo, né? Isso é muito legal. Só de você estar buscando, né, evolução e conhecimento já é maravilhoso. Quem consegue ligar a câmera para a gente tirar nossa foto? Eba! Hoje já estou vendo mais câmeras ligadas. Amanhã vai ser total, vai ser 100%. Amanhã tem que ser todas, hein? Prontos? Lá vai. Só um instantinho que eu vou tirar mais uma. Só um minutinho que eu vou colocar aqui no grupo. Vamos para a nossa segunda foto. Lá vai. X. Lorena, a segunda trilhas a gente podia fazer até sexta, né? Para a gente fazer um happy hour no final, né?
Verdade, boa. Gente, muitíssimo boa noite, até amanhã. Brenda, muito obrigada. Obrigada. O valor do tempo que você despende para a gente tem um valor que a gente nem consegue mensurar. Muitíssimo obrigada, espero contar com você com outras iniciativas. Gente, até amanhã, hein? Amanhã é nosso finalmente, hein? Brenda, eu queria certeza, agradecer pode contar pela comigo. ajuda, viu? Foi muito bom a aula. Obrigada. Estou muito agradecido gente. por tudo, viu? Que venham mais. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada por terem participado. Obrigada. Contem sempre comigo, viu? Espero ter mais cursos assim para o desenvolvimento nosso. Muito obrigado. Amém. Obrigada a todos. Boa noite. Beijo, gente. Até amanhã, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.